Eu escolhi essa área muito porque, para mim, a ciência, ela... Bom, sim, claro, ela pode levar a tecnologias, isso é uma coisa muito importante, relevante para nossa vida, né? E é uma das coisas mais importantes, eu acho, para lembrarmos hoje, quando estamos numa recessão e o governo quer cortar gastos em ciência, né? Lembrar que ciência é tecnologia e tecnologia também é futuro. Mas além disso, a ciência, ela toca em perguntas essenciais para o ser humano, sabe? De onde viemos, né? O que é o tempo, o que é o espaço, o que é matéria, né? O que é o cérebro. E eu sempre fui muito fascinada por essas perguntas. E a física quântica, ela é incrível no sentido que ela vai contra todas as percepções que a gente tem mais óbvias no dia a dia. Ela meio que como se me transporta para um outro mundo, um mundo que parece meio surreal, meio mágico e que desafia a minha capacidade de compreensão. E isso me traz um prazer enorme, né, de investigar uma coisa que é difícil de entender assim, de uma forma mais simples. Por outro lado, depois que eu comecei a trabalhar com física quântica, mudou toda a forma que eu vejo o mundo, né? As relações, as coisas mais básicas do dia a dia. É como se, vendo que nada é tão simples quanto parece, tudo que antes parecia simples se enche de magia. Então é por isso que eu escolhi trabalhar com física quântica. Um pouco sobre minha carreira: eu sou mineira, eu fiz graduação em física, mestrado em física lá no UFMG. Fui para o UFRJ, onde fiz um doutorado em física e onde comecei a trabalhar num laboratório, porque em física a gente muitas vezes se divide em físicos teóricos e físicos experimentais. Os teóricos trabalham procurando fórmulas, procurando modelos, e os experimentais procuram testar esses modelos com experimentos, né? Mas eu desafio essa barreira. Eu acho que todo bom físico, ele tem um pouco dos dois, sabe? Mesmo que ele nunca tenha ido ao laboratório, ele tem uma noção de laboratório. E então eu quis ter essa noção. No final eu vi que o laboratório não é tão chato quanto eu imaginava. Na verdade pode ser bem interessante, divertido, e eu aprendi coisas muito diferentes do que eu estava aprendendo na física teórica. E hoje eu valorizo muito esse meu intercâmbio entre o laboratório e a teoria. De fato, eu fui para a Áustria depois do Rio, né? E fiz um trabalho experimental e lá realmente aprofundei esse meu lado de física experimental, onde eu desenvolvi esse trabalho da fotografia quântica, que levou ao recebimento desse prêmio da Mieta Santiago. É um trabalho bem interessante, que a gente, junto com os meus colegas, desenvolvemos um novo conceito de fotografia quântica. E depois eu voltei para o Brasil, eu fui aos Estados Unidos, resolvi trabalhar com arte um tempo, porque, bom, eu sempre fui muito apaixonada por arte e, na verdade, meu encanto com a ciência, como eu já disse, é um encanto por perguntas essenciais, existenciais, né, de magia do mundo. E a arte, ela traz outra forma de abordar essas mesmas perguntas, né, que a ciência aborda. Então, para mim, é muito importante conectar com a arte.
arte. E eu fui aos Estados Unidos trabalhar com artistas, desenvolver uma ponte, né, entre o meu trabalho em física quântica com o trabalho dos artistas. E de lá nunca mais parei. Eu cada vez quero fazer mais essa ponte, colaborar mais com artistas e até me desenvolver um pouco mais como uma pessoa que pode um dia fazer algum tipo de arte também, ou que a minha ciência seja uma arte, não sei, né? E depois eu voltei para o Brasil e estou no Instituto Internacional de Física, um instituto maravilhoso aqui no Rio Grande do Norte, associado ao UFRN, onde, poxa, a gente trabalha com tanta alegria, tanta paz, tanto um convívio tão bom com os meus colegas e tem sido uma experiência maravilhosa. Eu tenho feito muito trabalho interessante aqui como pós-doc, e tenho sentido de novo um gosto pela ciência, assim, num convívio leve, né? E que muitas vezes, principalmente nos Estados Unidos, na Europa, fica muito pesado fazer ciência, tem muita competição, uma competição um pouco negativa. E aqui eu descobri de novo como é que trabalhar num ambiente em que a gente pode confiar nas pessoas, em que a gente pode ficar bem com as pessoas. Bom, a física é uma das áreas que tem o menor número de mulheres, né, tanto como alunas quanto pesquisadoras, né, e professoras, em comparação com o número de homens, né. Isso claramente tem um problema aí, né? Então, assim, não só entram ainda menos meninas do que meninos, né, na universidade em física, como essa diferença entre homens e mulheres vai caindo fortemente ao longo da carreira, né, de forma que quando chega no topo da carreira, digamos, né, que são os pesquisadores 1A e 1B do CNPq, nível 1A e 1B, temos hoje só 8% de mulheres, ou seja, 92% dos pesquisadores 1A e 1B em física hoje são homens. Eu já escutei, não, mas vocês têm pressa, essas coisas vão se resolvendo na sociedade aos poucos, e aí isso vai se resolver na física também. Bom, isso é um ledo engano. Hoje, se nos compararmos com outras ciências e até com o mundo corporativo, a gente está pior. A gente está perdendo mais, a gente está atraindo menos mulheres, a gente está perdendo mais mulheres ao longo da trajetória. Então, muitos dos homens, eles, na nossa área, não todos, mas muitos, têm uma dificuldade enorme de aceitar que há um problema na física em particular. Mas só nós ou seja, estamos aí no dia a dia, escutando as coisas que a gente escuta, e tendo a impressão de que a gente tem que lutar mais para conseguir as mesmas coisas, né? Só nós sabemos que o problema é real e um problema tá dentro da física. Não é só um problema que está, digamos, vazando de fora de uma sociedade machista, mas tem uma cultura extremamente machista dentro da física, né? Não é incomum, né, eu estar numa sala em que sou a única mulher, ou somos só 2 mulheres e 100 homens. Não é incomum eu estar sendo avaliada por uma comissão só de homens. Não é incomum eu estar numa instituição em que todos os professores são homens. Aliás, isso é mais do que o mais comum, né, que eu encontro. Então, tem alguma coisa ali que
nos diz o tempo inteiro, você não pertence, você não faz parte, esse lugar não é seu, né? Tanto, tem vários fatores, tem fatores importantes como, por exemplo, a questão das, digamos, microagressões, que são chamadas microagressões, né? Que é essas mordidinhas de mosquito, digamos, todo dia. Então, todo dia você escuta uma coisinha ou outra que é uma piadinha machista aqui, né, uma desconfiança do seu potencial ali. São coisinhas pequenas. Até muitas vezes por homens que são bem intencionados, não são pessoas más, não são pessoas assim, mas que passam desapercebidos por eles mesmos, né? Mas que pra gente deixam marquinhas. E uma marquinha, outra marquinha. E aí vai, ao longo do tempo, você vai ficando desgastada, sem energia, né? Então, já tive todo tipo de coisa, né? Tipo, e eu acho que eu fui muito sortuda. Tem mulheres que, infelizmente, sofrem coisas muito piores do que eu sofri nesses termos, né? De agressões mais fortes e tal. Mas, poxa, já me mandaram calar a boca na frente de 140 pessoas de uma forma muito agressiva, que eles não fazem com os homens, né? Eles não. Isso não é uma coisa que a gente deva aceitar como mulheres. Além disso, tem problemas sistêmicos, problemas sistêmicos fortíssimos, que, assim, que se a gente não mudar, a gente não vai resolver o problema da representação das mulheres na física. Como o saber é construído, qual que é a nossa relação com a natureza, com a construção de saber, né? E se tem uma forma que a gente pode dar espaço para novos olhares, diferentes olhares. Porque essa ideia de que o cientista descobre no vácuo as coisas, sem um contexto social, sem contexto histórico, é altamente ultrapassada. Então é importante que a gente tenha diferentes olhares, e as mulheres trazem um olhar diferente dos homens, os negros diferentes dos brancos, né? Os nordestinos diferentes do pessoal do sudeste, né? Mas só se a gente valorizar esses novos, diferentes olhares, né? Com a sua particularidade e a sua importância para perceber o que tinha passado desapercebido, né? Em termos científicos mesmo, de criar modelos que não tinham sido criados, perceber problemas onde não achava-se que não haviam problemas, achar soluções onde parecia que não haviam soluções. Só se a gente valorizar esses olhares é que a gente pode criar um ambiente científico que acolhe a todos e a todas. Além disso, tem que ter programas para mães, né, que acabam perdendo muito o momentum, né, elas estão fazendo pesquisa e aí elas têm filhos e aí elas não conseguem produzir tanto, né, pelo menos nos primeiros anos. Então, tem que ter uma forma de acolhê-las, de dar condições para que depois elas retomem, né, as publicações, retomem a ciência quando elas puderem. E hoje o que a gente faz, o que o sistema faz é que ele pune elas por esse tempo em que elas têm que se dedicar mais aos cuidados, né? Não só aos filhos, mas mulheres também são muito cuidadoras, né? Historicamente, culturalmente, de suas famílias, seus pais, seus outros familiares, etc. Então, assim, a gente tem que, de certa forma, não punir as pessoas, né, os cientistas, porque elas têm que realizar esse trabalho também de cuidado dentro de casa, né? A gente tem que dar um jeito de acolher e dar espaço para elas também. Outros problemas graves, né? Isso está muito associado a essa última questão das mães, é que a gente tem um sistema de avaliação de desempenho que ele hoje é basicamente quantidade vale mais do que qualidade, né? Então, ele não dá muito espaço para pesquisas mais longo prazo, mais profundas,
E também tem uma coisa que a gente já tem estudos que mostram, né, que as mulheres elas têm uma abrangência maior nos seus trabalhos, elas tendem a variar mais. E hoje o sistema, ele justamente por ser, tem que trabalhar, publicar muito rapidamente muita coisa, ele acaba favorecendo um tipo de trabalho que ele é de ficar só num problema, né, e você fazer desenvolvimentos incrementais naquele problema, que também é uma coisa importante, mas nem todo cientista pode trabalhar assim, então a gente tem que dar espaço para ter vários tipos de ciência, que é alguém que vai focar no mesmo problema e trabalhar e aprofundá-lo cada vez mais, e para também tem que ter espaço para pessoas que vão pensar em grandes perguntas, que demoram a ser respondidas, investigadas, e elas não devem ser sacrificadas por isso, e muitas vezes mulheres estão envolvidas nessas pesquisas, isso que a gente tem visto nos estudos, né? E também pessoas que diversificam bastante, têm um olhar mais panorâmico, né? E não de uma questão só. E também os estudos mostram que as mulheres elas se encaixam mais nesse perfil, pelo menos hoje, né? Não é uma questão congênita da mulher, que ela nasceu assim, mas que talvez por uma questão cultural mesmo, que ela tenha sido criada para ficar sempre em cima de várias coisas ao mesmo tempo, né? Não estou dizendo que essas são diferenças que as pessoas nasceram com elas, estou falando que essas são coisas que culturalmente são, né, chegam, né, são trabalhadas em nós o dia inteiro e a gente acaba assumindo elas para nós mesmos, né? Mas que o importante é que a ciência ela acolha todo esse tipo de fazer científico, ele é todo importante, todo essencial. A gente não vai fazer uma boa ciência se a gente não tiver se a gente não atender a diversas formas de fazer ciência. E as diversas formas de fazer ciência por diversos tipos de personalidade e também diversos gêneros, diversas sexualidades, diversas raças, etc, etc, etc. Né? Isso é importantíssimo. Então, se a gente não mudar essa cultura na física e na ciência em geral, a gente realmente vai ficar estagnado. Bom, sobre a medalha Mieta Santiago, né? Eu fiquei muito honrada em recebê-la. Nossa, que coisa linda. É uma medalha para mulheres que tiveram uma influência sobre outras mulheres no país e fora. E eu vejo que é a importância, né, de fazermos nosso trabalho, né, que seja em educação, que seja em ciência, que seja, né, em direitos das mulheres, seja em arte. O importante é que possamos criar exemplos, digamos, de realização, para que as jovens hoje, as meninas que estão chegando aí, sintam que possam também realizar alguma coisa e que tenham essa inspiração. Então, para mim, mais do que qualquer coisa, eu penso nas jovens que estão chegando aí. Eu penso que se um dia alguma possa olhar para mim e falar assim, se ela foi, eu também posso. Então já valeu a pena para mim. Que eu possa trazer força para elas, porque eu sei que o caminho é difícil. O caminho muitas vezes até parece impossível, né, para tantas pessoas estudarem nesse país, cada vez com menos apoio, né, do Estado para as escolas, para os professores. Então, assim, eu sei que às vezes parece um sonho irrealizável esse de se tornar uma cientista, mas eu te digo, vai em frente e se agarre às pessoas no caminho que podem te ajudar e te levar adiante com elas, né? E se inspire nas pessoas que conseguiram. Eu tenho trabalhado com divulgação científica há um tempo já. Eu fiz vários trabalhos de ciência e arte, de divulgação científica. E aqui no Natal eu trabalhei com Laura Borges, que foi professora da física, UFRN.
desenvolvemos, juntamente com lindas e maravilhosas monitoras competentíssimas da UFRN, a gente desenvolveu esse trabalho Sementinhas da Ciência, em que a ideia era levar experimentos para escolas, para atrair meninas à ciência, né? Justamente com essa ideia de que, bom, tem muito pouca mulher na ciência, então temos que começar a atrair as meninas desde cedo. Uma coisa importante era a gente chegava nas escolas dando um exemplo de cientista mulher que não são, por exemplo, Marie Curie, né, de um passado longínquo, num país longínquo, mas que fôssemos nós mesmas, né? Nós somos exemplos de cientistas, para que as crianças sentissem que fosse uma coisa possível para elas, e não só para uma mulher na Polônia, muitos anos atrás, ou na França. E a ideia é a gente realizava experimentos lúdicos, e eu acho que o pulo do gato do trabalho era que a gente fazia experimentos com as garotas, e elas, depois, no dia seguinte, tinham que ensinar para os meninos. Então, nesse momento que elas têm que ensinar para eles, né, elas tomam um lugar, esse lugar de professora, de pessoa que sabe algo e quer passar e pode passar. Esse lugar é mágico. E realmente você vê nelas, assim, o tanto que elas crescem. Esse dia é um dia em que elas crescem. Você vê isso claramente, assim. Que elas geralmente são muito inseguras. Uma grande parte da questão dificuldade de aprendizado, pelo que eu tenho conversado com as professoras Nair e Camila, que trabalharam com a gente, da Escola Estadual Professor Severino Bezerra de Mello, que as crianças não têm uma dificuldade, uma autoestima muito baixa. Então, elas acham que elas não podem, não conseguem, e aí realmente elas não conseguem. Então, assim, quando a gente ensina para elas e elas ensinam para eles, elas veem que elas podem, elas conseguem, isso é incrível. E aí realmente elas saem de lá com uma energia que é incrível. Então, é mais do que ensinar ciência, é mais do que ensinar o que é ciência, é ensinar que elas podem. E outra coisa importantíssima de fazer de trabalho de divulgação é trazer esse maravilhamento pelo mundo. As pessoas hoje vivem correndo de um lado para o outro, e até as crianças esqueceram como é brincar, como é fazer perguntas sobre as coisas mais básicas e como é experimentar. E isso que a gente está trazendo também com sementinhas. Olha, tente coisas diferentes, vê o que acontece. Olha o que você pode fazer com a água, olha o que você pode fazer com canudo, sabe? Com coisas tão simples, vamos brincar. E essa brincadeira, ela não é só tipo assim, ela não é só lúdica, ela é lúdica, mas também ela procura investigar o que está acontecendo. Então, assim, quando você está brincando, se pergunte, por que está acontecendo isso? Quando eu joguei brinquedo assim, por que caiu daquele jeito? Quando eu desmonto o brinquedo, eu descubro como ele funciona e eu posso remontar. Por que ele funciona assim? Então, olha que bacana. Então, a gente pode trazer esse maravilhamento da descoberta, né? Eu amo o trabalho, o livro Campo Geral, de João Guimarães Rosa. Eu sou mineira, sou apaixonada pelo Guimarães Rosa. Eu recomendo todo mundo ler o livro, a história do Miguelin. E o Miguelin, ele, tem uma vida muito difícil, muito sofrida, muito, muito. E um dia, né, quando vai chegando pro final do livro, um adulto, e ele tinha dificuldade de enxergar, não sabia, assim, tinha miopia. E porque aí quando um adulto percebe e dá e coloca óculos no rosto dele, uau, o mundo se abre. Ai, que maravilha. Então, assim, esse momento da descoberta que a gente está tentando levar num trabalho de divulgação científica, olha que essencial, se levar o maravilhamento do mundo, assim, das descobertas, das perguntas e da brincadeira para as pessoas, especialmente num momento tão seco
de tanta falta. Bom, a situação da ciência no Brasil está muito grave. É uma coisa assim que eu não imaginava ver na minha vida. Quando eu comecei quando eu entrei na faculdade de física nos anos 2000, né, a gente estava no momento que começava a termos um aumento, né, do investimento em ciência e que ao longo dos anos até 2014, assim, foi um crescimento enorme, então teve uma expansão enorme das universidades, com programas como Reúne, mas também um investimento enorme em formar novos cientistas, né? E em equipar laboratórios, dar bolsas para os pesquisadores ampliarem seus experimentos, ampliarem suas investigações científicas, fortalecerem seus laboratórios, viajarem o mundo para estabelecer novas colaborações. Foi realmente assim, a gente achava que, bom, era um novo momento, né, para o Brasil e que finalmente a gente sentia que o Brasil tinha saído dessa posição de terceiro mundo, digamos, na ciência. A gente tinha realmente entrado para o mapa da ciência. Eu, como aluna, tive a oportunidade de conhecer professores, prêmios Nobel no mundo inteiro e tal, que era uma coisa impensável, talvez, para os meus professores, ou que fosse muito mais difícil para os meus professores. Isso tudo porque teve investimento forte em ciência e realmente, assim, foi muito... A gente tinha esperança de que isso fosse continuar e que o Brasil ia realmente tomar seu posto como uma grande potência científica mundial, que porque nós temos uma criatividade brasileira que é incrível. E essa capacidade que a gente já tinha de trabalhar com pouco material e fazer nome lá fora, em laboratórios como o que eu trabalhei no Rio de Janeiro, por exemplo, imagina, são expandidos enormemente se temos material. Então, assim, se você faz muito com pouco, imagina o que você faz com muito, né? E aí acontece que nos últimos 3 anos, ou 4 anos, a coisa tem, assim, chegado a um ponto extremo em que as bolsas têm dificuldade de ser pagas, as bolsas dos estudantes, dos pesquisadores, em que laboratórios ganham dinheiro para comprar material e nunca recebem, ou ficam esperando para sempre para receber esse dinheiro, né? Situação em que o salário dos professores começa a ficar defasado, né? Professores universitários começa a ficar defasado. E tem cada vez menos bolsas para pós-doutorado, para doutorado, assim, ao ponto dentro do país e fora, mas inclusive dentro do país está difícil você fazer um pós-doutorado hoje com bolsa. Então, assim, basicamente o efeito disso é longo prazo. Você basicamente vai criar um vácuo. Formação de estudantes, de pesquisadores, você cria um vácuo. E você cria um vácuo nos trabalhos. Tinha trabalhos maravilhosos sendo feitos em laboratórios que tiveram que parar por falta de dinheiro, de continuar, de manutenção de equipamento, né? Trabalhos essenciais e laboratórios que acabaram sendo esvaziados e alguns até abandonados, com muitos professores, inclusive colegas meus brilhantes, saindo do país, o que me dá uma tristeza enorme. Olha, a gente está correndo contra o tempo para tentar reverter esse quadro. Se continuarmos assim, com o governo brasileiro investindo quase nada em ciência, vai ser uma situação que, bom, vai nos colocar de novo num terceiro mundo da ciência. Um lugar de onde a gente já tinha saído, já tinha ocupado um lugar de excelência que a gente merece, e tá de novo, nós estamos caindo para esse lugar. Uma grande tristeza. Bom, para o futuro da minha carreira, o próximo passo é achar
em uma posição permanente, né, de professora, virar um professor universitário. Agora, muito importante para mim que eu continue o trabalho de fazer extensão, né, trabalho, ou seja, que leve a universidade para fora, né, para crianças, para pessoas que não têm geralmente acesso à universidade, então que eu leve a ciência e a universidade para esses lugares, essas pessoas. Outra coisa eu adoro ensinar, então sempre vai ser um prazer dar aula, mas que a gente possa também criar aulas mais interessantes para os alunos, que sejam menos maçantes, né? Então eu quero trabalhar muito como é que eu posso trazer minha experiência de, por exemplo, de arte para dentro da sala de aula, né? E também no desenvolvimento da minha ciência, eu quero que ela não fique estagnada, eu espero que eu possa manter uma ciência criativa e engajar, me engajar em perguntas que eu acredito mesmo, que perguntas são fundamentais. Então, essa é a minha expectativa, né? Que eu continue fazendo o que eu tô fazendo com um pouco mais de estabilidade, né? De trabalho, mais longo prazo, mas que eu possa trazer cada vez mais para a sociedade brasileira.